vamos iniciar a gravação. Aqui serão apresentados os resultados do último ano de trabalho e os próximos desafios da Forluz. Vale lembrar que este evento integra as ações do Programa para Viver Melhor, um programa voltado para a educação financeira e previdenciário da Fundação. Eu gostaria de informar que as perguntas poderão ser enviadas por todos os participantes presentes no ícone que fica embaixo aí da tela, um balãozinho, né, no rodapé, e após a apresentação nós teremos um momento para responder essas dúvidas. O evento irá até às 16 horas. Agradecemos pela presença de todos e eu convido a presidente do Conselho Deliberativo da Forluz para fazer essa nossa abertura oficial, Virgínia Kirchmeier Vieira, e em seguida a Virgínia passará a palavra ao Leonardo, nosso presidente, que dará sequência à apresentação. Seja bem-vinda, Virgínia. Obrigada, Sinara. Obrigada a todos os participantes. Boa tarde, a todos. Então, em nome do Conselho Deliberativo da Forluz, eu quero primeiramente agradecer a todos os nossos participantes pela presença. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde para realizarmos mais uma edição do Presta Contas. Este tradicional evento, né, que compõe o Programa de Educação Previdenciária e Financeira da Forluz para Viver Melhor. Espero que aproveitem o conteúdo que será passado aqui hoje para vocês. Nós traremos mais detalhes sobre os resultados dos planos previdenciários ao longo do ano passado e as principais realizações da Fundação. Em seguida, haverá um espaço para que todos possam tirar suas dúvidas com a diretoria. Em 2024, nós vivemos um cenário de revisão de expectativas, com muitos desafios no cenário macroeconômico nacional e internacional. E esses desafios no cenário, eles geraram muita instabilidade no mercado. Com isso, os planos, eles finalizaram o ano assim um pouco abaixo das metas atuariais. Mas nós estamos otimistas que a nossa estratégia de investimentos com disciplina e que busca sempre a sustentabilidade dos nossos planos, que ela vai gerar mais segurança para a carteira em 2025 e também uma maior previsibilidade dos resultados. Bom, compartilhando aqui com vocês, eu gostaria de dizer que o Conselho Deliberativo, nós realizamos no ano de 24, 23 reuniões, e sempre focados em tomar decisões que garantam a sustentabilidade e a solidez da fundação. Então, nesse sentido, foi com extremo cuidado que nós fizemos a análise e a validação do novo planejamento estratégico da Forluz. E, afinal, são as diretrizes, né, que guiar, assim, essas diretrizes é que vão guiar os próximos passos da entidade. Então, essa aprovação do planejamento estratégico que foi feito vai desdobrar nos próximos passos da entidade. Nós também sabemos que teremos novos desafios, porque os desafios não param de chegar, né? Isso é inerente da vida, mas contamos com uma equipe aqui preparada para traçar as soluções, né? E para ultrapassar os desafios que a nós chegam. E é claro também que o apoio de cada um de nossos participantes faz toda a diferença para que a Forluz possa seguir avançando. Por fim, eu quero lembrar que nós publicamos no último dia 25 de abril o relatório anual de informações
que abarca o ano de 24 de forma bem detalhada. Então, para quem quiser aprofundar e tiver mais informações, no portal da Forluz tem esse documento lá de fácil acesso e que todos podem conferir esse documento acessando o nosso site. Eu agradeço a todos a presença novamente e passo a palavra para o nosso presidente Leonardo George. Um excelente evento a todos. Sigamos. Tá ótimo, Virgínia. Muito obrigado. Aproveito para agradecer ao Conselho pelo suporte, pelo apoio que o Conselho ele oferece à diretoria executiva. Foi durante todo o ano de 24 e também durante o ano aqui de 25. É um conselho muito qualificado e e o aconselhamento, o apoio, a definição das diretrizes pelo Conselho Deliberativo da Forluz são muito importantes na execução dessa estratégia pela diretoria executiva. Eu te agradeço muito. Bom, esse é o nosso Presta Contas, né? Nós iremos iniciar a nossa apresentação. É uma apresentação, nós temos um horário até às 16 horas, a gente acha que vai ter tempo suficiente para a gente poder fazer a apresentação das principais questões que envolvem a Forluz e também depois perguntas e respostas, onde toda a diretoria executiva da Forluz está aqui presente para poder ajudar nos esclarecimentos que se apresentarem como necessários. Bom, aqui são os nossos valores, né, que a gente não negocia com eles, são inegociáveis para nós, a questão da ética, transparência, inovação e excelência. E a gente espera que durante esta apresentação, vários desses valores a gente consiga mostrar resultados, ações que materializam esses valores no dia a dia da Fundação e que se transformam em ações, se transformam em produtos, se transformam, que tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso participante. E aí, começando, né, é importante é, destacar, né, inicialmente, né, eu entrei aqui na Fundação em dezembro, ou seja, dessa prestação de contas do ano de 2024, tem apenas um mês sob minha gestão, os outros 11 meses foi na gestão do meu antecessor, o Ronald, a quem eu agradeço por todos os resultados que estão aqui apresentados, que teve muita participação dele, e ficou para mim a responsabilidade de continuar participando junto com toda a Força Laranja desse processo contínuo de evolução da Fundação, a Fundação que, quando eu cheguei, eu percebi claramente a Fundação muito bem gerida. E aqui na Força Laranja tem uma foto nossa, né? É aqui em frente à nossa sede, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente também. E aqui alguns recortes que a gente acha que são muito importantes de nós comentarmos, né? A Forluz hoje, ela tem 95 colaboradores, e nós damos muito valor à diversidade. E aqui no recorte de gênero, né, a gente vê que a Forluz tem 57% de mulheres, ou seja, mais da metade, tem uma maioria feminina aqui na Forluz. E desses, e quando nós olhamos as mulheres em cargos gerenciais da Forluz, é próximo a 57% também. Ou seja, as mulheres são maioria na Forluz e também são maioria nos cargos gerenciais. A gente dá muito valor à diversidade, esse é uma questão importante para nós. A gente, durante o nosso dia a dia, a gente faz questão de reforçar esse valor que nós damos de lidar com as desigualdades, que a gente, com as diferenças, né? Na verdade, com as diferenças que a gente acha que são importantes, que criam valor para a Fundação. São pessoas muito qualificadas, né? 85% com formação superior, sendo que 40% dos empregados, dos colaboradores da Forluz com especializações. E também, quando eu cheguei aqui, eu percebi também uma empresa muito diversa, também no que se refere à faixa etária das pessoas. Tem muitas pessoas novas, pessoas com 20 e poucos anos, que a gente acha que são importantes para trazer, para poder ajudar na nossa cultura, trazer ideias novas, pessoas motivadas que estão começando a carreira e que são importantes nesse processo de trazer, de trazer um novo ar para a nossa cultura, e também pessoas já sêniores. A gente vê que 39% das pessoas entre 31 e 40 anos, que são importantes também, essa maior experiência na condução dos nossos processos, na liderança dos nossos processos. Então, eu acho que essa é uma combinação ideal. Muitas pessoas novas, com muita motivação, trazendo ideias novas para a Fundação, combinado com pessoas com mais experiência, que podem ajudar essas pessoas novas no seu início de carreira e também trazendo senioridade para os nossos processos com a experiência que eles já acumulam.
Então, essa é a nossa força laranja, e a gente destaca o nosso clima organizacional. A Forluz, mais uma vez, no ano de 2024, ela foi certificada como uma das empresas, das melhores empresas para trabalhar, né? Esse prêmio Great Place to Work é um prêmio muito reconhecido pela sua seriedade, e nós tivemos 91% de favorabilidade. A gente fica muito feliz com isso, porque mais do que um prêmio, a gente entende que fazer parte desse seleto grupo de empresas consideradas eh, empresas boas para trabalhar, significa de uma empresa que tem um bom clima, onde as pessoas vêm trabalhar animadas, motivadas, e quando você tem pessoas motivadas, animadas, isso faz com que a eficiência melhore. Essas pessoas, eh, elas se sentem mais motivadas a inovar, a prestar melhores serviços, a atender melhor os nossos participantes. São todas questões importantes que estão por trás desse clima organizacional muito positivo. E também pessoas que querem entrar na fundação, né? Quando a gente tem um processo seletivo e as pessoas, antes que elas façam uma pesquisa sobre a fundação, elas veem que aqui é uma empresa que tem esse selo, né, essa certificação, tanto de Great Place to Work, como também de saúde mental. Elas têm um interesse renovado de querer participar desse time, fazer parte da Força Laranja. E quando eu falei em inovação, a gente destaca um dos nossos projetos que nós temos aqui internamente, que foi iniciado durante a gestão do Ronald, que é justamente o Inova Luz, que é nós motivarmos todos os nossos empregados, nossos colaboradores, para trazer ideias novas para a fundação, que a gente possa melhorar os nossos processos, coisas que nós não estávamos pensando e com ideias novas que possam trazer inovação para a fundação. E eu acho que os números aqui são incríveis, assim, são números realmente extraordinários. Pra você ter uma ideia, ano passado, em 24, a gente teve 83 ideias recebidas na fundação. Nós estamos falando de 95 colaboradores, com a participação de 39 colaboradores, ou seja, colaboradores que às vezes tiveram mais do que uma ideia, com um percentual de 44% de participação. É um número realmente muito expressivo, né? Eu imagino que seja muito difícil nós pensarmos numa outra organização onde, no programa de inovação, nós tenhamos um engajamento de quase metade dos colaboradores propondo novas ideias, melhorias de processos. E aqui a gente tem aqui algumas dessas ideias, né, alguns desses projetos que foram finalistas, né, que foram premiados, que se nós olharmos esses projetos muito focados no participante, né, em melhorar a jornada do participante, totem de autoatendimento, ampliando parcerias, né, alguns relacionados a aporte mensal agendado, visão de futuro, atendimento aos participantes com deficiência. Eu destaquei só alguns deles aqui, né? Atendimento conectado com você, um programa de indicação de member, get member, né? De indicação de novos participantes. A gente vê que são projetos muito focados na melhoria do atendimento, o foco é realmente no nosso cliente, no nosso participante, e mais do que uma ideia, né, que foi aplaudida, foi reconhecida como prêmio, a gente faz questão que essas ideias se tornem realmente práticas. Então, nós temos aqui dentro da casa toda uma estrutura para fazer esses projetos realmente virarem melhorias efetivas, né, melhorar os nossos processos. Então, nós temos patrocinadores internos para cada um dessas iniciativas aqui, com cronograma, se necessário algum recurso financeiro para implementação, de forma que essas ideias realmente elas tenham vida, né? Que depois delas serem trazidas a nós dentro do programa Nova Luz e serem premiadas, que elas possam ser colocadas em práticas. Lógico que algumas delas elas demandam mais recursos, elas demandam um pouco mais de tempo, mas algumas delas já têm implementação imediata. Então, assim, esse é um processo que a gente tem muito orgulho dele, porque a gente entende que ele reflete esse clima bom que nós temos para trabalhar e também esse speed de inovação, esse valor de inovação que nós temos aqui dentro da fundação. E continuando, a gente gosta de falar sempre alguns números da Forluz que são realmente extraordinários, né? Nós temos, na verdade, próximo de 16 mil participantes, mas aqui parecem 23 mil, porque temos participantes que estão dentro do plano A e que estão dentro do plano B, e aí eles contam duas vezes, né? E também o plano Taesa Prev, que é o plano da Taesa, né? Com 736 participantes. Nós recebemos aproximadamente 265 milhões ano de contribuições dos participantes, das patrocinadoras. No caso, o plano A é um plano saudado, não tem novas contribuições e tem apenas a nossa folha de pagamento, né, que nós pagamos mensalmente.
E recursos garantidores, né, próximos de aproximadamente 21 bilhões. Né, é um número muito expressivo. A Forluz ela está entre as 10 maiores fundações do Brasil de previdência fechada, e a gente tem recursos muito grandes para serem administrados. A gente tem bastante consciência dessa responsabilidade que nós temos na gestão, na melhor gestão possível desses recursos. E também temos 26 patrocinadoras, né? 3 para o plano A, 10 para o plano B, que aí é a CEMIG, CEMIG GT e D, as subsidiárias da CEMIG, basicamente, e plano Taesa Prévio, que tem 16 patrocinadoras aqui, porque a Taesa é uma holding, né? Que tem a Taesa Holding e várias subsidiárias abaixo da Taesa que façam que ela tenha, no caso, 16, sejam 16 patrocinadores no total. E aí, a gente falando um pouco mais desses números, aqui a gente acha que é impressionante, né? A folha de pagamento de benefícios que nós temos aqui na Fundação, quase 2 bilhões ano, 1,7 bi, era 1,6 no ano passado, quase 140 milhões mês que nós pagamos sempre em dia, de forma bastante acurada. É um nível de acuracidade nesse pagamento muito alto, né? Temos poucas reclamações relacionadas ao nosso processo de folha de pagamento, né? Um processo que a gente entende que tem bastante eficiência. E aqui a gente tem um extrato entre plano A e plano B, 54% aproximadamente do plano A e 46% do plano B. A gente entende que com o tempo, né, a tendência o plano A é um plano saudável, né, o plano B ele recebe novos participantes, novas pessoas começam a se aposentar nesse plano, e a tendência com o tempo é o plano B começar a ter uma participação maior nesse mix, considerando esse é um plano que recebe novos participantes em relação ao plano A, que é um plano saudável, igual nós comentamos, que não recebe novos participantes. E aí, outros números, número importante, tivemos 694 novos participantes que aderiram ao plano da Forluz em 2024, e aqui 96% desses participantes com adesão de 100% da contribuição ou mais. Nós temos um esforço muito grande aqui dentro da Fundação para que os participantes eles aumentem a sua contribuição, né? Nós temos aqui 33 participantes que estão contribuindo com valor inferior a 100%, mas não existe investimento melhor do que você contribuir para a Forluz, né? Porque te lembra que para cada R$ 1 até o limite de 100%, né? Que você coloca na fundação, o patrocinador também coloca um valor correspondente, né? Ou seja, de cara, né? Quando você faz essa contribuição para a fundação, você vai ter 100% de rendimento, né? Considerando que você tem um rendimento de igual valor da patrocinadora. E a gente incentiva os participantes a aumentarem essa participação. A gente lembra que a Forluz, a nossa taxa de administração, a taxa de administração baixa, né, é 0,2%. Se for olhar no mercado aí, os fundos de mercado, eles têm taxas superiores a esse percentual. A Forluz ela tem alguns incentivos fiscais que ajudam na rentabilidade dos nossos investimentos. E lembrando que aquele participante que faz adesão e começa a contribuir com valor superior a 100%, né, depois da CNPC 50, mais à frente, caso ele precise do recurso, sempre tem a possibilidade de fazer um resgate, né, que tem um certo limite, que é 20% da contribuição dele, para poder atender alguma necessidade, seja de compra de um imóvel, né, seja alguma necessidade específica. Então, a gente entende que é um investimento muito positivo, né, um investimento muito bom, e é uma forma da pessoa começar a fazer sua poupança garantindo o futuro, né? A gente lembra, quanto mais a pessoa é jovem, ela já aumenta a sua contribuição, e isso lá na frente tem um efeito exponencial, né? Então a gente convida todos os participantes a aumentarem a sua contribuição, né? Para a Forluz, que tem uma gestão aqui muito disciplinada, a gente procura fazer uma gestão muito eficiente e responsável dos recursos dos nossos participantes, e lembrando, como eu comentei mais uma vez, ressaltando que mais à frente, né, esses participantes precisar de algum recurso, eles têm dentro da regulação atual da CNPC 50 a possibilidade de fazer um determinado nível de resgate. E a gente convida esses 33 participantes aqui que estão com percentual abaixo de 100%, ou outros participantes da Forluz que hoje têm um percentual de contribuição inferior a 100%, que eles aumentem a sua contribuição, que a gente acha que tem muitos benefícios quando você tem uma contribuição de pelo menos 100%, e se ela puder ser superior a 100%, melhor ainda, né? E continuando, compliance, governança e gestão de risco, a gente acha que esse é um assunto muito importante aqui dentro da fundação.
Nós estamos falando de uma fundação, como nós comentamos, né, com 21 bilhões de ativos para serem geridos, uma fundação com a folha de pagamento de 1,7 bilhão por ano, uma fundação que, que lida com a questão de passivo atuarial, né, muito grande, próximo a 23 bilhões, ou seja, são números muito relevantes. E aí, se você tem uma estrutura de compliance, governança e gestão de riscos eficiente, é obrigatório que dentro da fundação. Essas são processos, né, que dentro da Forluz, que a gente entende que eles têm que ser bastante acurados, e aqui só alguns números relacionados à questão de compliance e governança, por exemplo. A Forluz ela tem um acompanhamento muito próximo da Previc, pelo fato de ser uma grande fundação, ela é considerada uma fundação que é chamada de S1, onde nós temos a Previ, que tem um escritório regional aqui em Minas Gerais, nós somos a maior fundação aqui em Minas Gerais, e naturalmente a Forluz acompanha, a Previ, que no caso acompanha a Forluz de forma muito próxima. No ano de 2024, por exemplo, atendemos a 70 solicitações de respostas de alguns questionamentos que a Previc faz de forma naturalmente dentro do seu trabalho, 70 durante o ano, e a Previc solta relatórios para nós de avaliação de como está a fundação em relação à compliance, como é que ele está atendendo os normativos regulamentares. A gente pode garantir para vocês que a Forluz tem uma nota muito boa. A Forluz ele é bem avaliada pela Previc no seu compliance e no seu nível de aderência à regulação das entidades fechadas de previdência complementar. Tivemos 72 reuniões de órgãos estatutários, a gente acha que isso também é muito positivo, né? Seja comitê de ética, comitê de auditoria, o nosso conselho fiscal, o nosso conselho deliberativo. É importante quando você tem órgãos estatutários que estão presentes, que têm reuniões frequentes no dia a dia da organização, que são órgãos vivos, né, que estão atuando, aconselhando a diretoria executiva. A gente acha que isso reforça essa governança corporativa robusta, ela reduz o risco da fundação por ter esses vários atores diferentes estarem atuando em favor da fundação, estar analisando os riscos, estar analisando as possibilidades de melhoria dos processos. Então, a gente fica muito feliz com esse número de mais de 70 reuniões dos órgãos estatutários durante o ano de 2024. E a gente aqui, a gente não para, né? A gente tem frequentemente criando os novos normativos, revisando os normativos internos que a Forluz tem, e com 95 deliberações administrativas também, que são todas relacionadas à melhoria de processo, redução de risco da fundação e acompanhando as atualizações na regulamentação, ou, igual eu comentei, melhorias que nós podemos fazer no nosso processo de compliance e governança dentro da organização. E a gente destaca aqui, né, o lançamento da página do programa de compliance no portal da Forluz, a aprovação da nossa política de compliance, e a obtenção dos selos de autorregulação e governança de investimentos, que é motivo de orgulho também. Como nós comentamos, nós estamos falando de 21 bilhões de ativos que são geridos pela fundação, e você ter uma governança robusta na gestão desses investimentos é muito importante. Continuando, aqui na gestão de riscos, falamos de compliance, gestão de riscos, 348 riscos mapeados, né, durante o ano. Tivemos aqui 845 medidas mitigadoras. É um processo de gestão bastante robusto, que são divididos aqui pelas categorias mais importantes dentro da fundação. A gente destaca a questão de atuarial, a questão de liquidez, que tem a ver com a gestão de investimentos, as questões operacionais. E aí também, pelo oitavo ano, tivemos a certificação da ISO 31000 no nosso processo de gestão de risco, né? Esse é um processo bastante ativo dentro da fundação, é um processo muito vivo que está alinhado à nossa estratégia, às nossas políticas, à cultura e às normas externas e internas. É muito bom quando você tem um processo de gestão de risco onde mais do que um processo que é apenas para atender norma, que ele está alinhado, ele está sintonizado com o dia a dia da fundação, né? Então, isso acontece aqui na Forluz, a gestão de risco está presente nas nossas reuniões do comitê de investimento, nas grandes discussões dentro da fundação, a gestão de risco está sempre presente dentro dessas discussões. A gente acha que isso reduz o risco da fundação na gestão do ativo e também do passivo, considerando os valores bilionários que nós comentamos aqui. E lembrando que essa certificação, né, ela é feita por um ente externo que vem todo ano aqui na Fundação certificar
os nossos procedimentos de gestão de risco, sem falar dos outros é, entes externos que estão presentes na fundação, como auditores externos, que estão também o tempo inteiro aqui dentro da fundação, nos apoiando e certificando os controles da companhia. E aí, falando um pouco da experiência do participante, né, nós falamos mais de 16 mil participantes. Se a gente for falar, pensar em grupo familiar, nós estamos falando mais de 60 mil pessoas que são diretamente impactadas pelas nossas ações aqui na Forluz. A gente não se esquece disso. Fora as outras pessoas que, de forma indireta também, elas são impactadas pela nossa gestão. Então, a gente não se esquece dessa nossa responsabilidade. E aqui a gente destaca os nossos canais de atendimento. Temos vários canais de atendimento, começando pelo nosso telefone, de segunda-feira, de segunda a sexta-feira, né, de 8h30 a 17h30. Temos uma equipe própria, muito especializada, para que na primeira ligação já consiga resolver o questionamento, a informação solicitada, a demanda que venha a ser apresentada pelo nosso participante, além do atendimento presencial, que a gente vai comentar mais um pouco aqui na nossa sede, o chatbot também via WhatsApp, que a gente vai estar implementando novas possibilidades de atendimento via WhatsApp pelo nosso chatbot aqui, além da central de atendimento, né? A gente não tem mais o e-mail da Forluz, ele foi desativado, mas quando se entra no site da Forluz, vai ver o ícone lá, central de atendimento, e através da central de atendimento, o nosso participante ele pode também estar colocando os seus questionamentos, que será atendido, a gente busca atender rapidamente esses questionamentos dos nossos participantes. E além de todo esse canal de atendimento, buscando melhorar sempre a comunicação, nós temos todas as nossas redes sociais, né? Aqui nós temos as principais mídias, as principais redes sociais, seja o Instagram, Facebook, LinkedIn, o Spotify também com o Prevcast, né? E o YouTube. As nossas lives, elas todas estão lá no YouTube, como também vai estar o nosso Presta Contas aqui. Então a gente acha que é importante que nós estejamos bastante próximos aos nossos participantes e nós, com todos esses canais de relacionamento, mais as redes sociais, a gente acha que a gente consegue ter uma proximidade com os nossos participantes, destacando que as questões são mais importantes para que eles estejam atentos. E aí, também, dentro dos canais de comunicação, tem os nossos grupos de WhatsApp, né? O grupo para Viver Melhor, que trata basicamente as questões relacionadas à disciplina financeira e previdenciária, e o nosso canal de WhatsApp, que a gente entende que são notícias que são muito importantes, é um canal rápido de comunicação, que a gente acha que é um canal muito importante também, que a gente possa estar utilizando esses canais no nosso relacionamento, na nossa comunicação com os nossos participantes. E aí, além disso, nosso portal, né, o aplicativo, o chatbot, o app da Forluz, ele está em constante atualizações. A gente nem quis colocar aqui todas as atualizações que a gente fez durante o ano, porque foram várias atualizações, e está disponível no App Store ou no Google Play. E eles, de forma frequente, a gente está fazendo melhorias para que esse app ele seja o mais amigável possível, que o nosso participante, na palma da mão, ele possa acessar seu plano de previdência, esclarecendo todas as dúvidas que ele vinha a ter, acessando informações a respeito de sua rentabilidade, a respeito dos seus benefícios, a respeito dos seus dependentes, que ele possa acessar isso via seu smartphone, né? Além de consulta, alteração de dados. Então, a gente oferece todas as possibilidades, né, de ao nosso participante que utilizando do app da Forluz, que ele possa ter acesso ao maior número de informações possíveis e mais do que acesso a informações da consulta, ele também possa alterar dados e navegar dentro dos nossos aplicativos. E aí a gente queria chamar um pouco a atenção também do Bolt, né? O Bolt, a gente lembra que às vezes o telefone, né, um dia que ele pode estar eventualmente num dia onde tem uma novidade, ou no dia que sai o contra-cheque. Talvez, é natural que os nossos canais telefônicos eles sejam um pouco mais ocupados, né? Demore um pouquinho mais a atender, porque é um dia realmente de alto atendimento em função disso que nós comentamos aqui. Por isso que a gente tem essa outra ferramenta que é o Bolt, que a gente quer destacar aqui, que ela é muito eficiente, né? 1.140 participantes acessaram no ano passado. A gente gostaria que esse número aumentasse muito, porque é uma facilidade muito grande do nosso participante, que ele pode acessar via WhatsApp ou através do portal da Forluz, que várias das informações que ele precisa, que às vezes ele procura através do telefone, seja uma segunda via de boleto, seja o seu extrato da conta da aposentadoria, ou uma calculadora de aporte, um informe de rendimentos, o contra-cheque, né? Saber a rentabilidade.
que às vezes ele liga, né? Ele pode também ter acesso através do Bolt. Então a gente convida o participante através do Bolt, né? É o autoatendimento, ele consegue ter acesso a várias informações importantes do dia a dia dele, que ele consegue acessar. Lógico, os nossos canais de atendimento via telefone, eles vão continuar prestando o melhor serviço possível, mas a gente oferecer essas outras possibilidades de acesso à informação, a gente acha que a gente melhora a qualidade do relacionamento, da comunicação do participante com a Forluz. E aí, aqui tem um portal, falando um pouco a respeito do nosso portal, do nosso aplicativo e do chatbots. A gente vê aqui que 60% dos nossos participantes eles acessam o portal da web e 40% acessa o app ou o Bolt. Ou seja, nós temos mais ou menos dividido aqui entre portal e app, mas é um número de acessos realmente impressionante. Temos 7 mil acessos, lógico que às vezes um participante entra mais de uma vez durante o dia, mas 7 mil acessos aos canais digitais durante o dia é um número realmente impressionante. E aí, dentro do autoatendimento, né, são canais digitais que nós comentamos, né, estão 24 horas no ar, 7 dias por semana, ou seja, se nossos participantes quiserem informação sobre rentabilidade, ou, que, ou quiser acessar outras informações, como nós falamos anteriormente aqui, ele pode acessar os nossos canais de autoatendimento, que tínhamos 23.729 atendimentos por mês durante o ano de 2024, ele consegue ter acesso às informações 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Ou seja, a qualquer momento que ele quiser acessar um número bastante expressivo de informações, ele consegue através dos nossos canais digitais. E aí, aqui um pouco só sobre o perfil dos nossos participantes, né, estão que são atendidos. 71% do público atendido é formado por assistidos, mas quando nós olhamos os nossos 16 mil participantes, nós temos também uma parcela maior de aposentados e pensionistas, e aqui 29% de ativos que buscam atendimento. E quando nós olhamos aqui as demandas, né, é bastante dividido, né? Questões que envolvem folha de pagamento, questões que envolvem previdência, empréstimos, cadastro, ou seja, temos um mix aqui de demandas dos nossos participantes. Por isso que a gente entende, quanto mais a gente conseguir disponibilizar essas informações para os nossos participantes nos nossos canais digitais de autoatendimento, a gente acho que está prestando um serviço a esses participantes de conseguir acessar essa informação a qualquer momento do dia, né, de forma independente. Mas, igual que nós comentamos, a gente quer sempre oferecer diversos canais de atendimento, para que esse participante, de acordo com a sua conveniência, possa escolher aquele canal que seja mais confortável para ele ter acesso. E aqui, dentro dos canais de atendimento, né, tínhamos 47 mil atendimentos em 2024. O telefone aqui reduzindo um pouco o ano de 24 em relação a 23, 8% é um número expressivo. A gente acha que boa parte dessa redução está relacionada ao que nós já comentamos aqui, com a disponibilização nos canais de autoatendimento, se faz com que a gente consiga reduzir essa necessidade do nosso participante ligar para a fundação, e aqui por e-mail se manteve basicamente no mesmo número que a gente teve no ano de 23 e 24. E presencial, a gente vai comentar um pouco mais, a gente está com a nova sede aqui da Forluz, teve uma redução de 20% de 23 em relação a 24, né? Ou seja, se a gente consegue disponibilizar mais informações para os participantes de uma forma mais amigável, o participante através dos nossos diversos canais, a gente reduz a necessidade desse participante ter que vir aqui na fundação, mas caso ele tenha que vir, ele será bem-vindo e será bem atendido, né? E aí vale destacar também 97% de satisfação geral, né? Um número difícil até de ser batido, né? Mas a gente é inconformado, a gente quer ainda melhorar esse número. Ou seja, 97% das pessoas que são atendidas, né, por esses diversos canais aqui, elas estão satisfeitas, né? Ou seja, é quase 100%, né? E a gente procura manter esse nível bastante alto, 97%, bem próximo a isso, todo ano, porque a gente acha que essa é uma, é uma certificação desse participante que nós estamos conseguindo fazer bem o nosso trabalho. E aí, dentro dessa busca de melhorar a experiência, né, a jornada do nosso participante, né, nós temos agora o menor tempo de espera para falar, né, tinha uma redução expressiva, 36% de 23 para 24, no tempo
que o participante fica esperando, né, na linha para poder falar. A gente sabe que sempre é um incômodo, né, quando você fica esperando durante muito tempo para ser atendido. Esse tempo médio durante o ano ele saiu de 45 para 30 segundos, é uma redução expressiva. 30 segundos é um tempo que a gente acha que é muito bom, ainda mais se compararmos com outros call centers, porque eu tenho certeza que vocês têm com experiência em outras call centers, vocês ficam esperando mais do que esses 30 segundos, mas lógico, né? Pessoal, que quando você, às vezes, em momentos onde dias, como liberamos o contra-cheque, é um dia onde essa espera é um pouco maior. A gente procura sempre reduzir esse tempo nesses dias, mas de qualquer forma, de uma forma geral, nós estamos falando de 30 segundos de tempo médio de espera para falar. E igual que nós comentamos aqui, mais serviços disponíveis nos canais digitais, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E além disso, né, várias ações nossas que envolvem essas reuniões presenciais que são feitas em cidades do interior de Minas, né? 35 reuniões, 35 visitas a cidades no ano de 2024, números expressivos. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, né, dessas visitas que a nossa diretora de Relações com Participantes, a Cláudia, a Cláudia Ricaldoni fez no ano de 24, aqui duas reuniões que ela fez no norte de Minas, né, em Almenara, em Araçuaí, mas foram reuniões que, na verdade, foram feitas em todo o estado. A gente acha que essa é uma ótima iniciativa e a gente entende que se a gente puder ter mais reuniões, que a Forluz possa estar presentes nessas cidades do interior, fazendo eh, reuniões também de prestar contas, né, falando um pouco mais a respeito, a diretoria da Forluz possa estar presente junto com a Cláudia, para a gente poder estar apresentando a Forluz para os nossos participantes, pelo menos nas grandes cidades, né, nos centros de Minas Gerais, polos de Minas Gerais. A gente acha que seria uma ótima iniciativa. Nós vamos pensar nesse projeto que a gente possa estar implementando ele mais à frente. Mas, de qualquer forma, é mais uma forma de a gente estar tendo nosso contato com o nosso participante de forma mais próxima, né? No interior, através dessas visitas que são feitas aqui, que nesse ano de 24 a gente tem a oportunidade de visitar 35 cidades. E aqui a nova sede, né, que é da Forluz. Aqui a gente tem algumas fotos da sede. A gente acha que a sede hoje, para quem já esteve algum atendimento na sede nossa, quando era na Savassi, né, na Vila do Contorno, lembra como que era um espaço muito limitado, era um espaço com pouco, a gente conseguia dar um pouco, um atendimento com mais conforto para o nosso participante. A sede nova agora é uma sede onde a gente consegue ter uma sala de espera mais confortável, a gente consegue atender o nosso participante com um pouco mais de confidencialidade, com privacidade. A gente acha que tem muitos ganhos essa transferência. E aí é bom, né, é importante ressaltar também, com um custo praticamente similar com o custo que nós tínhamos de sede lá na Savassi. Nós não tivemos aumento de custo, ou seja, estamos com uma estrutura mais adequada, que oferece mais conforto aos nossos empregados e aos nossos participantes, com melhor qualidade de atendimento, com o mesmo custo. A gente não esqueceu da eficiência operacional também quando a gente mudou de sede. Então, a gente acha que foi realmente uma iniciativa muito positiva, né, de buscar um novo local com mais conforto, tanto para os empregados quanto para os participantes, e mantendo o custo de forma disciplinada, né, fazer uma gestão de custo efetiva sem aumentar os custos da fundação. E aí a gente lembra no que se refere a essa nossa experiência com participantes, que manter a lista de beneficiários inscritos na Forluz atualizada é muito importante. É muito importante que o nosso participante ele acesse o nosso portal, né, via app, que ele identifique se os seus dependentes estão atualizados. Lembrando que os dependentes que eles têm na CEMIG Saúde podem não ser os mesmos dependentes que estão cadastrados aqui na Forluz. Então, está checando se esses dependentes estão cadastrados de forma adequada é muito importante. Às vezes, um caso de falecimento, né, quando a família vem aqui, é importante quando a família venha, ela tenha a percepção, né, de que esse processo de identificação dos dependentes foi feito de forma adequada pelo participante. Então, a gente convida a todo instante, a gente faz várias campanhas durante o ano, né? A todo momento a gente comenta sobre isso, a importância de manter os dados atualizados, seja para receber novos informativos, seja para que os dependentes que você realmente queira, que você sinta que são importantes para que sejam receber algum benefício futuro, que eles possam estar atualizados dentro dos nossos sistemas, né? E aí é importante também sempre conferir o contra-cheque, né? Ver se todos os lançamentos lá estão corretos,
se todos os descontos lá efetivos são aqueles que você entende como adequados. A gente está à disposição aqui para esclarecer qualquer dúvida relacionada a esse assunto também. E aí, continuando, né? A gente falou um pouco a respeito dessa experiência com o cliente, a gente acha importante também comentar um pouco a respeito dos resultados da fundação. Alguns desses slides a gente já apresentou nas nossas lives, quando a gente comenta a respeito da rentabilidade que nós foi apurada. E aqui fala de forma bastante resumida, né? A gente vê que em 24 foi um ano que os Estados Unidos, um ciclo econômico bastante robusto, né? O dólar valorizado, a Bolsa Americana performando de forma muito positiva, com resultados muito bons. Europa e China com dificuldades, a Europa meio num cenário mais inercial, né? Com pouco crescimento, e a China também com algumas preocupações com o setor imobiliário. E aqui no Brasil, né, nós acompanhamos mais de perto, né, algumas dificuldades relacionadas a questões fiscais do país, né, que fizeram com que a taxa de juros subisse muito e também, ao mesmo tempo, a atividade econômica aquecida, mas com esse aumento da taxa de juros, né, até em função da inflação que ocorreu no período, ocorreu um aumento dessa taxa de juros, e descolamento, né, da inflação em relação à meta estabelecida pelo Comitê Monetário Nacional, e aí, em função disso, nós tivemos aí um aumento da taxa Selic para números realmente muito altos, né, quando a gente olha um histórico, né, ganho real muito alto, pode ter efeitos positivos para a fundação que se refere à gestão dos investimentos, mas a gente entende que tem efeitos, pensando em país, né, tem efeitos bastante difíceis com relação ao aumento da dívida pública, né, e redução da atividade econômica também, né. E também tivemos uma desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar, né? A gente chegou ao final do ano com o dólar acima de R$ 6. E aí, quando a gente olha a rentabilidade dos planos, esse é um slide onde a gente mostra a rentabilidade, essa linha, a laranja, seria a rentabilidade minimatorial cada um desses planos, são maiores fundações aqui que têm planos parecidos com o nosso plano A, e aqui a rentabilidade de cada um desses planos. A gente vê que a Petros foi a única que conseguiu ter uma rentabilidade superior à rentabilidade mínima atuarial, mas quando nós olhamos a rentabilidade efetiva de cada um desses planos, apesar da Forluz não ter conseguido a rentabilidade atuarial, a gente foi a fundação com a maior rentabilidade entre todas essas grandes fundações comparáveis com a fundação. Estamos felizes, estamos satisfeitos com esse resultado? Lógico que na comparação com as demais foi um ano difícil, né? Até pelo resultado das outras entidades, a gente vê que foi um ano difícil para todo mundo. Lógico que nesse cenário difícil, a Forluz conseguiu ter uma performance superior, bastante superior até, inclusive, na comparação com alguma dessas fundações, mas mesmo assim o fato de ter ficado com a rentabilidade inferior à mínima atuarial não é uma coisa que nos agrada, que não é uma coisa que nos agrada, né? A gente busca, é, a- aqui é parte do nosso dia a dia, buscar de forma incansável conseguir ao menos a rentabilidade mínima atuarial. E quando nós olhamos aqui a rentabilidade mínima atuarial do ano aqui da Forluz, né, do plano A, era 10,61, a gente fica 0,7 abaixo, fica 9,92, mas a gente entende que foi um ano difícil dentro dessas fundações. Resumindo, né, a Forluz conseguiu um índice muito positivo ainda, mas para 25 a gente está otimista. A gente acha que até agora estamos conseguindo índices bons. Lógico, temos que acompanhar o mercado mais à frente, né? Ver como é que a Bolsa brasileira vai se performar nos próximos meses. Mas até agora estamos conseguindo índices bastante satisfatórios, né? Até em função de compras de NTN, títulos de NTNBs que nós conseguimos fazer neste ano, que ajudam a aumentar a rentabilidade do plano e a gente conseguir atingir o RMA. Se a gente olha um intervalo de tempo maior de 24 meses, nós conseguimos atingir a rentabilidade do plano A até com folga, né, 7% acima em 24 meses, mas em 12 meses ficamos um pouco abaixo. Mas quando comparamos com a indústria, né, a gente vê claramente que a indústria teve uma média de 9,17% de rentabilidade, nós conseguimos 0,7 acima da rentabilidade média da indústria. E quando a gente faz uma segregação, né, uma composição do ganho dos nossos investimentos aqui por segmento, a gente vê que
que as grandes frustrações com a Bolsa Brasileira performou muito mal em 2024, né? Na verdade, a Bolsa Brasileira vem performando muito mal em vários anos já. Lógico que essas coisas são cíclicas, sempre tem um momento em que a Bolsa está mal, mas depois ela melhora, nada é eterno, né? E também, às vezes, quando depois de um ciclo econômico bastante positivo, pode vir um ciclo negativo também, mas a gente está nesse momento agora das vacas magras, né? Bolsa de valores, nos últimos anos, ela tem andado, ela não tem performado bem. A gente vê que renda variável, né, no ano de 24 foi menos 14%. E quando a gente olha em 24 meses, 5,31% de ganho, mas comparado com a inflação próxima a 10%, né, não chegou nem praticamente a metade da inflação do ano, né? Isso não falando em ganho real. E os fundos estruturados aqui, uma rentabilidade muito alta aqui, superior a 100% em 24 meses, mas aqui em função da questão muito específica, né? Entrou 246 milhões do caixa da por luz em função de um direito previsto no contrato do FIP Santo Antônio, né? Que se o investimento não gerasse um retorno específico, nós tínhamos um direito de ter um retorno adicional, que teve uma conclusão de um processo de arbitragem que permitiu que esses recursos viessem para dentro da fundação, gerando um ganho adicional de 246 milhões. E aí destaca também aqui o exterior, né? Aqui é a beleza que nós falamos, você poder diversificar seus investimentos, né? O investimento exterior, olha, rendeu 30% aqui no ano de 2024, ou seja, tivemos um ano difícil de Brasil, um ano difícil de renda variável, mas em compensação temos investimentos em outros tipos de ativos que tiveram investimento positivo. Então, a diversificação de carteira é justamente para isso, né? Que você conseguir um balanço, reduzir o risco da carteira, onde se você às vezes está concentrado só num tipo de ativo e aquele ativo vai mal, você não tem saída, né? Você não tem socorro. E quando você diversifica, você reduz o impacto daquele daquele ativo que não performou mal, ele pode ser compensado totalmente ou parcialmente por um outro ativo que rendeu bem. É exatamente o caso aqui, quando a gente compara dois exemplos, né, que é o rendimento em renda variável, que foi negativo no ano, com essa aplicação em ativos no exterior, que rendeu 30%. Pode acontecer no outro ano que seja o contrário, mas está tudo certo, é isso mesmo. Né? A diversificação é para isso, é que você tenha um balanço da sua carteira, né? Onde você consiga contrabalançar, às vezes, um tipo de ativo que não performou bem com outro ativo que performa melhor. E aí, continuando, aqui são os resultados do plano A. É um plano que está com déficit após ajuste de precificação. A nossa linha é aqui, a nossa linha é de 1,8 bilhões. A gente sabe que esse é um plano, esse é um déficit grande, né? Nós divulgamos a notícia hoje. Tem uma questão que está sendo discutida judicialmente, que envolve a questão do plano A com a patrocinadora sobre é, o equacionamento desse déficit, por quem que deveria ser feito, né? Então, é uma questão importante que nós estamos sendo discutido judicialmente. A gente espera muito que esse assunto ele venha a ser resolvido rapidamente, né? Ou seja, via judicial, ou seja, via um acordo entre as partes. A gente lembra que no ano de 2024 foi feita uma tentativa de acordo via uma tentativa de conciliação na Câmara de Conciliação, na Previc, né? Infelizmente, não conseguimos um acordo nesse ano de 2024, mas a gente tem que ser otimista. A gente acha que se a gente eventualmente conseguimos ter uma possibilidade de acordo para resolver essa questão do plano A de forma a reduzir esse déficit, eu acho que seria bom para todo mundo, né? Seria bom para a Forluz, participantes, para a patrocinadora, mas temos uma questão ainda importante para ser decidida com relação a esse assunto, para lidar com esse déficit aqui de 1,8 bi no plano A. E aí, falando do plano B, é a mesma questão que nós mostramos no plano A, né? Aqui a rentabilidade, a laranja, seria a rentabilidade atorial para esses planos. A gente vê que nenhum deles, né? Se no outro caso teve uma fundação que conseguiu atingir o atorial, no caso aqui do plano CV, né? A gente vê que nenhuma fundação conseguiu atingir a rentabilidade mínima atorial, mas uma coisa que não mudou é o fato da Forluz continuar sendo a fundação que apresentou os melhores resultados, né? 9,07%, uma rentabilidade bem superior ao resultado das outras fundações, que nós falamos aqui, né? A gente é, fica, ao mesmo tempo que a gente
acha bom, satisfeito pelo fato de ter conseguido uma rentabilidade boa em relação aos demais planos, a gente luta aqui para conseguir a rentabilidade mínima atuarial, né? E quando a gente não consegue, a gente vai lutar mais ainda, dobrar os nossos esforços para que a gente consiga atingir a rentabilidade mínima atuarial. Se a gente olha no espaço maior de tempo, 24 meses, a gente está acima da rentabilidade mínima atuarial, né? A gente foi 22,39% em 2 anos, contra 12 meses, contra 21,61 é, da rentabilidade mínima atuarial do plano B, ou seja, ficamos acima. E quando comparamos com o mercado, aí o nosso índice é melhor ainda, né? O mercado teve uma rentabilidade em 2 anos de 19,57, nós com 22,39, praticamente 3% acima da rentabilidade atuarial. E aí, quando a gente faz aqui por plano, né? O plano Ultra foi o que mais rendeu, o agressivo rendeu menos, mas aqui é que nós falamos. Tem muito a ver com como que aconteceu com a renda variável, né? Porque o plano Ultra ele tem dentro dele renda fixa e imóveis, não tem renda variável. A partir do conservador para o agressivo, esses planos passam a ter o agressivo com mais renda variável, o conservador com menos renda variável. E aí, como a renda variável foi mal, a Bolsa Brasileira foi mal, ela afetou a rentabilidade do nosso plano agressivo, né? Agora, se a Bolsa for bem, pode acontecer um cenário totalmente inverso a esse, né? Por isso que a gente pede aos nossos participantes para ter muito cuidado, né, com essa questão de perfis, que não vale a pena ficar mudando de perfil toda hora, né? Na verdade, às vezes, quando você tenta mudar de perfil toda hora, você pode ser o pior dos mundos, né? Que o plano, às vezes, como é um desses perfis aqui, começa a ter uma rentabilidade muito boa, aí o participante fala assim, vou mudar para esse perfil agora. E quando ele muda, o ciclo de alta já acabou. Aí, na verdade, o ciclo de alta vai estar no perfil de onde ele saiu. E aí ele não teve o ganho naquele perfil novo e deixou de. Na verdade, só absorveu as perdas que ele teve daquele outro perfil que ele saiu. Então, a gente acha que o nosso participante ele deve ter muito cuidado, ele tem que analisar bem a sua situação de vida, o seu momento, se está próximo ou não da aposentadoria, né? Ou seja, por exemplo, um participante que está mais próximo da aposentadoria, ele tem menos tempo para poder, eventualmente, uma queda de bolsa, ele recuperar, porque ele vai estar próximo do começo de recebimento de benefício. Então, talvez para esse participante tenha um perfil mais conservador, talvez para ele fosse melhor. Mas a gente sempre acha que o participante tem que fazer a sua análise com bastante cuidado, consultar um especialista, mas a gente acha que uma prática que não é adequada é você mudar a todo momento esses de perfil, né? Nesse trimestre eu estou em um perfil, aí no outro semestre eu mudo para outro perfil. É importante você ter uma estratégia mais de longo prazo, porque dinheiro de aposentadoria esse ativo, né? De aposentadoria é um ativo de longo prazo, então ele tem que ser tratado de forma mais conservadora, não se buscar uma mudança de perfil a todo momento. E aí, aqui por segmento, é basicamente o que nós comentamos no plano A, né? A rentabilidade do variável mais baixa e o exterior aqui rendendo mais, o renda fixa, operações com participantes, com rendimentos mais, que a gente pode dizer assim, mais consistentes, né? Com menor variação, rendendo uma taxa de juros real mais inflação. E aí o plano B da Forluz com superávit, né? É a linha E com superávit de 36 milhões no ano. É um plano que está é, saudável, sem déficit. E aqui o que nós sempre comentamos, né? Que é, recurso de previdência é uma gestão que é feita sempre de longo prazo, né? Não é, né, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E aí, às vezes, quando se olha apenas uma foto, né? Igual nesse momento atual, que o CDI está muito alto, podia se perguntar, mas por que você não investe em CDI? As taxas estão ótimas. Às vezes o plano da Forluz não está rendendo nem o CDI. Se eu aplicar no banco com o meu gerente, eu consigo uma rentabilidade superior a que a Forluz está conseguindo. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas análises, às vezes curtoprazistas, né? Porque a gestão que a gente faz do recurso aqui, quando a gente faz a gestão dos recursos, é sempre pensando no longo prazo. No longo prazo, garantir a rentabilidade mínima atuarial do nosso participante. Vamos pensar no participante aqui que está com 30 anos de idade, que para começar a oferir o benefício daqui a 35 anos, e a gente tem que fazer uma gestão de recursos pensando nesse longo prazo para esse participante. E quando a gente olha aqui esse recorte de 98 até 2024, a rentabilidade dos planos da Forluz foi próxima a 4.000%, né?
3.923 no plano A e 3.787 no plano B, na comparação com o CDI no mesmo período, que rendeu 2.669, e a inflação próxima aqui é 395%, ou seja, os planos da Forluz renderam bem mais do que o CDI. É o que nós estamos falando aqui, né? Vamos fazer sempre uma análise do filme, né? Não da foto. Então, é uma gestão que como nós comentamos sempre, é uma gestão muito conservadora, uma gestão bastante disciplinada e responsável, buscando garantir o retorno para o nosso participante no longo prazo. E aqui a nossa carteira de imóveis, a gente tem, os nossos imóveis estão praticamente todos alugados, apenas um andar no edifício Tenco para alugar, que a gente está otimista que a gente vai conseguir alugar esse andar por agora, e 2 andares vagos no edifício Júlio Soares, né, que é na sede da CEMIG na Avenida Barbacena, que estão em processo de locação. O Aureliano e o Bom Tempo 100% locados. E lembrando aqui que anteriormente, antes dessa resolução 5202 do Conselho Monetário Nacional, a Forluz tinha uma obrigatoriedade de estar vendendo os imóveis físicos até 2030. Não tem essa obrigatoriedade mais, mas lógico que mais à frente, né? A gente está um momento agora, em função até de taxa de juros, muito difícil para poder vender imóveis, mas se mais à frente a gente tiver uma possibilidade de vender os nossos imóveis por um preço que a gente entende justo, a gente acha que deveria estar pensando nessa possibilidade, mas não agora, nesse momento, onde imóveis realmente estão com preços muito achatados em função de taxa de juros, né? Hoje em dia, as pessoas preferem estar com dinheiro aplicado ao invés de estar comprando imóveis, e isso afeta o valor de mercado desses nossos ativos. Então, é melhor esperar um pouco. Bom, aqui os empréstimos da Forluz, eles têm uma taxa muito baixa na comparação com o mercado, né? A gente vê que o empréstimo Forluz ele tem uma taxa ano aqui em 24, com inflação que é juros real de 7,5, mais inflação foi 12,69. E quando nós comparamos com os juros cobrados pelo mercado, seja banco ou seja pelo crédito pessoal consignado no INSS, as nossas taxas são muito boas, né? Elas são muito mais baixas, são muito competitivas. Então, o participante está precisando de um recurso, às vezes para comprar um imóvel, atender uma emergência de recurso que está precisando, uma contingência, poder estar utilizando esse empréstimo da Forluz, a gente acha que é um benefício muito grande. E em 24, a gente conseguiu facilitar esse processo mais ainda, né? Nós conseguimos fazer uma liberação de crédito de forma semanal, e isso foi uma grande melhoria. A gente acha que foi uma ótima iniciativa, porque antes era um período de liberação de crédito maior, às vezes o participante precisando de recurso de forma mais urgente, e aí agora a gente consegue fazer isso bem mais rápido. E também via biometria facial. É um processo todo automático, muito mais rápido do que a gente tinha anteriormente, né? Não sei se você lembra, antigamente era um processo mais burocrático, com avalista, assinatura de papel, e agora a gente consegue fazer esse processo muito mais automático, sem avalista, uma liberação de crédito muito mais rápido, né? Então, e essa aqui é uma das iniciativas que eu acho que simboliza bem esse foco que a Folus tem no seu participante, né? De estar buscando a todo momento, de forma incansável, buscar iniciativas que vão tornar a vida do nosso participante melhor no seu relacionamento com a fundação. E aí, já chegando no final da nossa apresentação, até em função dos nossos dar um tempo a perguntas e respostas, né? Teve a resolução CNPC 50, que a gente permitiu que até 20% de resgate da conta individual do participante. A gente acha que essa é uma iniciativa muito importante. Às vezes o participante precisa de um recurso extra, como nós comentamos, né, para poder sanar uma dívida com custo alto, ou para poder comprar um imóvel que é importante para ele, e poder se utilizar desse recurso de forma disciplinada, a gente acha de forma moderada, né? Não é recurso para ser gasto com coisas, vamos dizer assim, dispensáveis, é um recurso para ser usado de forma responsável. A gente acha que essa possibilidade que a Fordus ofereceu com a implementação da resolução CNPC 50 foi muito importante, essa iniciativa que foi implementada durante o ano de 2024. Pode parecer óbvio, né? Implementar uma coisa que teve uma resolução que permitiu, mas várias fundações não conseguiram até hoje implementar essa resolução, e a Forluz já conseguiu implementar. E aí o regulamento simplificado do plano B, a gente sabe que os nossos regulamentos, eles são regulamentos, às vezes, são herméticos, né? Quando você busca ler o regulamento, nem sempre é uma consulta fácil de você encontrar os assuntos, e essa foi uma iniciativa muito boa implementada aqui internamente, né? Fruto da inovação aqui dos nossos colaboradores, das pessoas que trabalham na nossa área de cadastro, que é criar um regulamento simplificado, né? Que é um regulamento onde ele não substitui o regulamento integral,
mas ele é muito mais claro, objetivo, acessível, onde você consegue acessá-lo no nosso site com uma navegação muito mais ágil, intuitiva, que você consegue acessar os assuntos, conseguir de forma rápida acessar e esclarecer alguma dúvida que o participante venha a ter. E a resolução CNPC 61, né, que trata, que a gente comentou aqui, que nós conseguimos, essa resolução ajudou muito a fundação, porque antes você tinha os ativos, das NTNBs, que é títulos do Tesouro, né, conhecido como títulos do Tesouro, né, brasileiro, marcados às vezes a mercado, isso gerava uma variação, às vezes, na cota no mês muito grande em relação ao mês anterior, e agora a gente consegue marcar eles na curva, né? Então, com isso, com essa marcação na curva, isso ajuda muito, porque cria mais estabilidade no resultado, a gente não precisa variações, às vezes, de mercado, às vezes a percepção de risco do país aumenta, e com isso tem um aumento na taxa de juros, e aí tem uma redução no valor do título. E quando você consegue marcar na curva, você tem menos efeito na variação da cota, você tem uma cota crescendo de forma mais estável, e a gente comprou bastante títulos nos últimos meses deste ano, de 25 principalmente, que vão ajudar muito a ter uma estabilidade na nossa rentabilidade. Igual nós comentamos, lógico que além da renda fixa, da NTNBs, nós temos renda variável, tem outros tipos de ativos que é importante você ter também, mas com relação à renda fixa, a gente aumentou bastante a carteira de renda fixa, praticamente hoje 80% da carteira, seja do plano A ou do plano B, que a gente acha que traz mais estabilidade para a nossa carteira. E aí, o deduzir também é uma iniciativa interna nossa, né? Criar uma ferramenta para ajudar o participante, que a gente lembra que até um certo percentual de aporte na patrocinadora ano, o nosso participante tem a dedução do imposto de renda quando ele faz a sua declaração de ajuste anual. E essa ferramenta aqui, através dessa planilha, né, o nosso participante ele consegue entrar com seus dados e, eventualmente, perceber boas oportunidades tributárias. A gente fazer um aporte adicional aqui dentro da Forluz e ter uma redução do seu imposto de renda, gerando até restituição para esse participante. Então, essa foi uma ótima iniciativa também, criada internamente, né, pela prata da Casa da Fundação. E aqui a questão que envolve o regime de tributação, né? Tivemos uma live específica sobre esse assunto, eu acho que esse é um assunto bastante importante. Na live é comentado que o participante, importante que ele faça um estudo, esse participante que estão no regime progressivo, né, que ele pode optar pelo regime regressivo se for mais conveniente para ele, se for reduzir o imposto que ele vai vir a pagar. Então, esse participante deveria fazer uma análise bastante acurada, procurar um assessor financeiro, caso ele precise de apoio, né, para fazer essa análise, um contador, se vale a pena ele mudar desse regime progressivo para esse regime regressivo. Essa oportunidade foi dada, né, para esse participante, ele pode aderir a todo momento. E aí tem a nossa live que ela tá disponível para o nosso participante acessar e esclarecer todas as dúvidas. Mas de qualquer forma, nós estamos à disposição aqui na Forluz, aqui através do nosso canal de atendimento, para esclarecer qualquer dúvida do nosso participante ainda tem com relação a esse assunto. E aí, é, já concluindo, a gente tem um questionário de avaliação aqui dos nossos participantes. Se vocês puderem nos auxiliar fazendo uma avaliação desse prestar contas aqui, a gente ficaria muito feliz, porque, como nós falamos, nosso objetivo é estar sempre buscando melhorias de assuntos que eventualmente nós não tratamos aqui, alguma forma que os participantes entendam como mais adequado. Se puderem nos ajudar na avaliação, a gente ficaria muito feliz. E a gente conclui aqui com o nosso propósito, que é cuidar do hoje para garantir o amanhã. Esse é o nosso propósito, a gente está no dia a dia na Fundação, desde a hora que a gente chega até a hora que a gente vai embora, com esse propósito, e esse está dentro do nosso DNA, de fazer o melhor possível para ter sustentabilidade na gestão dos nossos ativos, de garantir no amanhã uma maior qualidade de vida para os nossos participantes. Eu agradeço por todos aqueles que estão assistindo nossa live, seja presencialmente ou aqueles que venham acessar futuramente a nossa live. E agora vamos ter um tempo para perguntas e respostas dos nossos participantes sobre assuntos que eles entendem que sejam mais pertinentes, alguma questão que não ficou bastante esclarecida aqui. Eu passo a palavra para a Sinara, nós estamos aqui com os nossos diretores, com a diretoria executiva, que vai estar à disposição também para estar esclarecendo as dúvidas dos nossos participantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Léo. A gente agradece, excelente apresentação. A gente recebeu até o momento 3 perguntas, né? Eu acho que essa primeira aqui vai para o Nelson. O assistido que fez aportes extras, além das contribuições mensais,
e possui isenção de IR, pode resgatar esse aporte extra também com isenção a qualquer momento após a aposentadoria? Bom, boa tarde a todos, muito obrigado aí pela participação. Tentando entender um pouco melhor a pergunta, o aposentado que tem isenção de imposto de renda. A gente tem que pensar que ele pode ter essa isenção de imposto de renda por moléstia grave, ou ele está tendo essa isenção de imposto de renda porque o benefício não atinge a tabela mínima do imposto de renda. Caso seja por moléstia grave, ele pode, todo o recurso que sair do plano, sair do plano dele, será também sem imposto de renda. Tem uma palavra que é resgatar a qualquer momento, ele tem que respeitar os momentos adequados para resgatar esse aporte, né, que é no momento da entrada do benefício, ou até 365 dias após a entrada de benefício, ou através do aumento de percentual, que eu estou entendendo que ele é um participante de renda variável. Se ele for esse aporte que ele quiser sacar, não for por moléstia grave, for por entrada na tabela do imposto de renda, aí ele tem que respeitar a tabela tradicional aí do imposto de renda do governo. Acho que entendi, acho que essa é a percepção do que ele perguntou. Caso que ele tenha mais informações, queira mais informações, se não estiver dentro dessa linha, ele entra em contato com a gente, que a gente vai contribuir para ajudá-lo a interpretar. Obrigado. Muito obrigado. Emílio, a gente tem uma pergunta aqui do participante. A Forluz percebeu, com a possibilidade do resgate antecipado, que houve uma redução nos empréstimos da Forluz e, por consequência, possa ter influenciado de forma negativa os ganhos em empréstimo nos planos? Boa tarde a todos os participantes. É um prazer estar aqui novamente, né, para a gente falar um pouquinho dos resultados aí da Forluz durante o ano 2024. Com relação a essa pergunta, a questão do resgate antecipado, num primeiro momento, houve um fator até positivo com relação à rentabilidade dos investimentos, que aqueles participantes que eles estavam inadimplentes, eles aproveitaram até para fazer esses resgates antecipados e quitar essa inadimplência. Então, com isso, fez com que a gente revertesse as provisões para devedores duvidosos da carteira de empréstimo da Forluz, e isso trouxe um impacto diretamente na rentabilidade dos planos, né? E então houve um ponto positivo, né, com essa liberação dos resgates da carteira. E com relação se houve uma redução do volume de empréstimos, não houve por quê? Porque também com a questão, nós tivemos dois fatores que influenciou o nosso empréstimo, que foi o empréstimo semanal, né? E também a gente tinha feito anteriormente a mudança de regulamento, onde que a gente ampliou o prazo, né, para participantes que eram 60, foram para 96, então conseguimos ampliar alguns prazos para liberação de empréstimo, e isso fez com que a gente está conseguindo hoje, né, com essa liberação semanal e essa alteração do regulamento, aumentar até a nossa média, né, de empréstimos, de contratos aí que a gente faz para os participantes. Então, os efeitos disso aí, eles foram positivos, né, de ambas as partes. Excelente, Emílio. Temos outra pergunta em relação ao empréstimo. O participante fala que a taxa para o empréstimo está muito alta, IPCA mais 7,5. Se existe alguma possibilidade de redução, tendo em vista que se trata de um empréstimo exclusivo para participantes. Ele fala que a taxa de empréstimo antes era bem mais vantajosa em relação ao mercado. Com relação à taxa de empréstimo, é, apesar dela ser um benefício, né, para o participante, é um benefício muito bom que a gente consegue fazer um empréstimo com taxas bastante atrativas para o nosso participante, mas inclusive até pela regulação, né, dos investimentos das entidades fechadas de previdência complementar, o empréstimo ele tem que ser visto como um investimento da fundação, né? Quando ele é um investimento, ele tem que remunerar, ele tem que gerar valor, porque nem todos os participantes eles pegam um empréstimo. E os participantes têm a previdência aqui na Forluz para ser rentabilizada ao longo do tempo para a formação de poupança de longo prazo. É, Diante desse contexto, quando a gente olha na perspectiva do investimento,
o custo de oportunidade hoje, ele até está até maior, porque a Selic está aí na 14,75, ele está até maior do que a nossa taxa de empréstimo. Se a gente fosse verificar, né, é uma coisa que a gente está estudando internamente, a gente teria, né, que aumentar essa taxa de empréstimo hoje para o nosso participante. Mas, para efeito de estabilidade, tem momentos que essas questões são conjunturais, tem momentos que a Selic, agora é um momento de Selic muito alta, tem momentos de Selic muito baixa, e dando estabilidade nessa carteira, para a gente não ficar alterando taxa todo mês, né, hoje a taxa está no IPCA mais 7,5, que é uma taxa excelente, atrativa, e como até o Léo mostrou ali na apresentação, né, comparado com empréstimo consignado de INSS, com outros empréstimos consignados de banco, a nossa taxa ela é a menor que temos aí no mercado. Se tiver alguma taxa aí no mercado menor que a nossa, eu desconheço. Então, quando a gente vê aqui, né, a gente fala assim, a taxa de empréstimo da Forluz, ela poderia ser antigamente era mais vantajosa, não, ela ainda é muito vantajosa, né? Se comparado, se a gente for levar em consideração tudo isso aqui que eu comentei. Emílio, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos colegas de diretoria. Não poderia deixar de comentar um pouquinho sobre empréstimo, né, Emílio? O Emílio brinca que é a nossa divergência fundamental aqui dentro da Forluz, mas é o seguinte, em relação à taxa, acho que o Emílio colocou é perfeito. Neste momento, é, abaixar a taxa seria não rentabilizar, tendo em vista outros investimentos que a Forluz tem, basicamente as NTNBs, né? A gente poderia baixar a taxa, mas estaria deixando de ganhar em rentabilidade. Acho que a maior questão que a gente tem aqui dentro, nós já conversamos isso, espero que num futuro não muito distante a gente volte a conversar, tem a ver não com as taxas, mas com a questão dos prazos de concessão de empréstimo, né? Eu acho que nós já evoluímos de 60 para 96, mas eu sempre acredito que há um espaço, né? Mas, como é uma apresentação do ano de 2024, eu acho que nós tivemos um ganho em relação a aumentar de 60 para 96 e também um programa que eu acho que a gente tem que dizer de renegociação de empréstimos com os nossos inadimplentes, né, Emílio? Muita gente estava inadimplente, a gente fez um programa especial para isso, muita gente quitou a inadimplência aqui e melhorou a carteira da Forluz, mas principalmente melhorou a vida desse participante que pôde quitar a dívida que tinha aqui com o plano, entendeu? Então, acho que na nossa visão, minha particular, é uma busca constante de melhoria. Subimos um degrau de cada vez. Como o céu é o limite, temos muitos degraus para subir por aí, né, não? Então é isso. Obrigada. Obrigada, Cláudia. E por fim, a gente tem aqui um agradecimento, né? O participante falou que foi uma excelente apresentação, transmitindo a densidade e integridade da Fornus. Não temos mais perguntas. Eu agradeço aos diretores, a Virgínia, né, representando aí os conselheiros. Essa apresentação ficará gravada e a gente vai disponibilizar no YouTube. Caso algum participante queira depois enviar alguma questão, nós estaremos aqui à disposição para responder. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Muito obrigado a todos, Obrigada. estamos à disposição. Obrigada, boa tarde. Estamos à Obrigado a disposição todos. sempre. À disposição. Obrigado, gente.